Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabem qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Eu preciso fazer um mini pós-jogo para vocês, porque você vai ver pela sombra lá, ó, que eu tô segurando no braço. Porque eu pego o ônibus daqui a pouco para Belo Horizonte e se eu gravo pela manhã, talvez a gente perca até um pouco do calor, do sentimento que existe nos comentários após a partida. Apesar de um jogo como hoje, o cabeça fria do Frossard é muito importante para uma análise mais sensata, já que é uma decisão de 180 minutos. Seguinte, turma, primeiro eu vou começar falando sobre algo de longo prazo. Eu aqui, nos quase 16 anos que estou com camisa 12, critiquei muito dirigente, acertei e errei bastante, critiquei e elogiei jogador, acertei e errei bastante. Critiquei e elogiei o treinador, acertei e errei bastante, né? E vivo agora no mês de novembro, o mês mais importante da história do Atlético. Então, quando citar aqui ou tentar motivar quem está do outro lado, não pense que é para distorcer qualquer situação, erro individual do Atlético hoje, decisões que não foram as melhores a serem tomadas hoje, é porque a gente precisa saber sofrer agora, por uma semana, depois saber viver até o dia 30, sabendo que depois do dia 30 a gente vai sentar, fazer uma nova análise de erros e acertos de tudo que aconteceu em novembro agora. Mas esse mês de novembro, ele vai precisar de uma maturidade nossa, um equilíbrio entre saber cobrar e saber elogiar e, principalmente, saber motivar. Não levar mágoa para a arquibancada para o jogo da volta, de quem errou ou acertou nessa partida de hoje. Saber que existe ainda uma final de Libertadores também em jogo. Então é preciso muita sabedoria da torcida hoje e eu vou sofrer aqui durante o pós-jogo sempre que o celular aqui que eu estou usando como referência bloquear. Em qualquer momento que o Atlético tiver placar adverso, nós vamos lembrar das grandes viradas atleticanas dos últimos anos, principalmente dos últimos 11 anos. Eu desafio a me mostrar um time no Brasil com roteiros e viradas tão épicas como é o Atlético. A gente inicia esse período saindo 2-0 atrás com o Tijuana no México, um gramado artificial, com muita chance, muito perigo, saindo atrás aqui e com pênalti no finalzinho do jogo para o Tijuana. Vou acelerar um pouco, mas tivemos News, tivemos Olímpia, Corinthians 2014, tivemos Flamengo 2014, e Corinthians e Flamengo chegaram a abrir 3-0, lembrando, não ficou 4-1, mas na contagem toda, chegaram a abrir 3-0. O que o Atlético precisa fazer aqui, contra o Flamengo principalmente, o Guerreiro contra o Corinthians faz um gol no começo, mas o Flamengo faz um gol no fim do primeiro tempo. Agora que eu percebi, galera, que isso aqui é um erro básico. Eu estou gravando debaixo do ar-condicionado. Lucas, pega o controle do ar aqui e desliga. Interfere na qualidade do áudio demais. E aí vieram outras viradas com o tempo. Em Libertadores, em Brasileiro, em Copa do Brasil. E o Bahia, por exemplo, em 2021 se desligou? O Bahia, por exemplo, em 2021. Tivemos agora o placar adverso do Fluminense, em que a gente precisava fazer 2 gols no Fluminense também, o atual campeão da Libertadores, né? E de todos esses times que eu citei, de todas as viradas, eu acho que você não desligou, não. Esse é o Flamengo, então você ligou. Eu vou ter que sair, galera, porque eu estou em cima do ar-condicionado aqui, ó. Isso faz muita diferença no vídeo. De todos esses times que nós enfrentamos, de todas essas viradas épicas da história do Atlético, esse time do Flamengo é superior tecnicamente a todas essas equipes. O News era um time muito qualificado. Eu lembro que quando eu saí de Rosário com a derrota de 2-0, agora sim, obrigado, eu achava muito difícil, porque se o Atlético tomasse um gol em Belo Horizonte, ele precisaria fazer 4, como aconteceu na Copa do Brasil. Aquele Corinthians do Cássio, do Guerreiro,
né, do Fagner ainda, não era no Fagner hoje, no fim, eu acho que o Gil estava nesse time também, mas um time muito qualificado. O próprio Flamengo, esse Flamengo é muito superior em relação àquele Flamengo, então em peças individuais, essa missão será a mais difícil de todas. Não é um passe de mágica assim, porque nós fizemos algumas vezes que vai acontecer. Nós temos que beirar a perfeição das nossas peças, dos nossos jogadores e aquilo que cabe a nós, que nós estamos nesse diálogo aqui na arquibancada, que é o nosso papel lá na Arena MRV, fazendo a pressão, fazendo barulho, fazendo um caldeirão. Todos nós, todos os elementos envolvidos nessa partida, o Milito, os jogadores, a torcida, nós precisamos chegar na perfeição, porque se a gente quer ficar com a primeira taça que será erguida na Arena MRV, será com um roteiro muito mais épico do que foi em todas essas outras situações, né? Nos filmes, normalmente sempre aumenta a dificuldade, o próximo filme sempre é superior ao anterior, esse vai ter que ser assim. Para quem assiste sempre o pós-jogo, deixa eu trocar de mão aqui agora, galera. Nossa, hoje está complicado, né? Vou fazer assim. Nossa, mas hoje tá, viu? Para quem assiste todo o pós-jogo, pode me dar aqui, Lucas. Sabe que eu falei no último vídeo que havia alguns tópicos que seriam extremamente importantes para o Atlético contra o River Plate. O primeiro deles, os 15 minutos iniciais. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe disso. Porque eu citava que durante a temporada nós tivemos a fase dos 15 minutos iniciais que era sempre citado no coletivo do Milito. Nós tivemos os erros do Atlético, aquela sensação que você toma o gol e fala assim, dava para evitar isso aí, viu? Esse não foi no mérito de um cara que fez uma jogada genial, driblou 2, 3 ali e tal. Nós colaboramos com esses gols. E esses dois fatores aconteceram no primeiro tempo no Maracanã. O Flamengo abriu 2-0 no primeiro tempo, né? Um foi aos 10 minutos, então você já tem ali o fator 15 minutos iniciais e o fator de erro individual nosso, que acontece no gol do Zaratio, que acontece no bote errado do Alonso lá em cima do primeiro gol, na falta de atenção do Alonso ali com o Gabigol nas costas dele em outro momento da partida. E como a gente tem característica de viajar no tempo aqui no Camisa 12, eu viajei no tempo até para a Copa do Brasil de 2022. E não é queimando o Alonso. O Alonso, para mim, hoje a passagem dele é até superior a 2021. Ontem, conversando nos bares com os atleticanos, a gente falava, qual que é a sua opinião impopular sobre o Atlético? A gente pegava, essa brincadeira é legal. Time brasileiro de 2021, sua opinião impopular. Aí o outro fala a opinião impopular dele. A minha foi o Nathan Silva, e é por isso que é impopular, você não vai concordar. Ele jogou mais que o Alonso em 2021. E aí eu sei que você surtou do outro lado aí agora, mas eu acho. Em 2022, o Alonso tem uma temporada muito ruim, uma queda como todo o time do Atlético. E aqui no Maracanã, com o Flamengo, aquele jogo da Copa do Brasil, ele erra, dando a classificação para o time do Flamengo. E hoje o Alonso fez uma partida muito infeliz, muito abaixo, né? E quebrando o segundo pilar. Não só o Alonso, não estou colocando gol nas costas dele, foram erros coletivos, mas em dois momentos ali, um que ele dá o bote muito rápido e o outro com o Gabigol nas costas dele. O curioso do primeiro gol, gosto sempre de vigiar comportamento de jogador, é que o Hulk foi maluco para cima do Otávio. O Otávio vai dando passo para trás, o jogador do Flamengo vai ganhando campo, vai ganhando campo, e o Hulk chama a atenção do Otávio, você tinha que ter dado combate. O Otávio fez isso ali para ir para trás, porque senão o Lianco ia ficar com dois jogadores, já que o Alonso foi dar o bote lá em cima. E olha só, quando teve campo para progredir o Flamengo progrediu e principalmente com muita velocidade. O Flamengo não deu campo para o Atlético progredir em momento nenhum? Deu. E sabe o que o Atlético fazia? O Atlético não utilizava de agilidade, de velocidade. Isso não é só no jogo de hoje. Em outras partidas, principalmente no momento mais caótico do Atlético na temporada, o adversário às vezes dava campo, o Atlético tinha possibilidade de progredir e voltava e tocava no Everson. Aí vinha dois jogadores do Flamengo dar bote no Everson, o Atlético tinha que rifar uma bola no desespero, porque eu tava com medo disso dar uma merda a qualquer hora. Então, assim, eu acho que a gente ficou muito viciado nisso hoje, de acionar o Everson o tempo todo,
muito pela pobreza de criação que foi o lado esquerdo. O Scarpa ficou pelo lado do campo, né? E o Arana não foi o armador que a gente precisava. O Arana não conseguiu fazer a construção que a gente precisava hoje, com a velocidade, com a qualidade, buscando a bola, se posicionando. Então o time do Atlético ficou manco, a criação ficou quebrada e nós não tivemos agilidade, nós não tivemos mobilidade para sair, ficou um time muito devagar. Peraí que eu errei a senha aqui aqui. Outro tópico que foi muito debatido no Bar ontem, o jogo do Fluminense e do São Paulo deu muita confiança para o time do Atlético. No jogo do São Paulo no Morumbi, o Atlético se trancou demais, o Atlético se trancou muito, mas hoje ele tinha aquela do Alonso dar o bote lá em cima, sabe? Hoje eu podia fazer porque eu já estou na confiança. Já passou aquela fase de perder de 2 pro Fluminense no Campeonato Brasileiro lá no Mineirão. Então hoje eu voltei a arriscar um pouco mais. Algo que também não aconteceu contra o Fluminense no Maracanã. O espaço que o Flamengo teve para progredir com a bola hoje, o espaço que eles puderam pensar, escolher a melhor opção, não aconteceu. Nem com o São Paulo no Morumbi e nem com o Fluminense no Maracanã. A gente já estava até desacostumado com isso, né? Mas essa questão do toquinho no Everson, isso tem me chateado demais realmente. E aí a gente começa a pensar em possibilidades já de mexida do Milito. Principalmente o Lianco, que também não vinha numa tarde muito feliz, nem um pouco feliz, a tarde do Lianco. Foi a primeira opção de substituição para mim, porque o Saravia poderia dar mais mobilidade, se aproximar do Scarpa, da jogada de profundidade ali, incomodar o Flamengo um pouco mais por aquele lado, e principalmente porque o Lianco não estava acertando nada. Então a gente fica naquela ansiedade, aquela sensação de que o Milito vai acabar a partida novamente fazendo uma substituição ou não fazendo substituição. Começa a mesma ansiedade que bateu pra gente em outras partidas, como o Vasco, por exemplo, que a gente relatou aqui no YouTube. Aquela, Milito, mexe, Milito, tá na hora de mexer, Milito, vai, Milito. E quando ele mexe, cara, surpreende todo mundo, né? Porque ele coloca o Alisson, dá a impressão de que o Milito gosta muito do Alisson, isso é muito curioso, né? Eu comparo um pouco com a visão que o São Paulo tinha do Savinho, de um menino que poderia ser trabalhado, que sabia que não estava pronto, mas que poderia ser trabalhado. Não estou comparando Savinho e Alisson, a qualidade dos dois, o potencial. Eu estou falando da visão de um treinador que fala, esse menino pode me atender de uma maneira aqui que os outros não têm. O Savinho, ele tem o Alisson, ele tem essa característica do drible, da velocidade, da jogada de tirar um adversário, progredir o campo e obrigar o outro adversário a sair. O Hulk, por exemplo, se tiver na marcação dupla, o cara que está fazendo a marcação dupla dele vai sair para chegar no Alisson ali. Isso falta demais, não só no Atlético, no futebol brasileiro. O Flamengo tem o Michael, que faz isso, o Bruno Henrique, que faz isso. Hoje eu queria ganhar do Flamengo, porque o Flamengo tinha muito problema e ainda tinha uma peça que eu acho muito importante, que é o Bruno Henrique. O Michael e o Bruno Henrique fazem isso e o Atlético não tinha. O Atlético, eu relatei aqui agora da falta, não deu liga o Rubens com o Arana pelo lado esquerdo, algo que a gente imaginava lá atrás. Foi um erro do Milito, nós pedimos demais para que isso acontecesse lá atrás. Tudo bem que a gente pedia para fazer o inverso, para deixar o Arana na lateral e deixar o Rubens no meio, mas é uma possibilidade que grande parte da torcida pediu lá atrás. E ele tinha um problemão nas mãos, porque o destaque do meio-campo nos últimos jogos dele, o Fausto Vera, não estava, e o salvador da pátria dele no ataque não estava. Então, os engenheiros de obra pronta como nós aqui do YouTube, que tudo é fácil para nós poderíamos falar que ele não tomou uma decisão acertada com o Arana. Agora que deu errado, é muito fácil falar. Eu só acho que dava para corrigir mais cedo. Tudo bem, colocou, a gente pediu, ele também achou, ele fez isso contra o Vasco. Mas percebendo que não era uma tarde para isso acontecer, ele poderia ter alterado isso mais cedo. Eu não pensei na possibilidade do Alisson, né? Talvez mudar de uma forma diferente, mas como ele colocou o Alisson, ele colocar o Scarpa lá mais centralizado seria uma boa opção. A gente chegou a falar isso na arquibancada, né? E isso chegamos a falar de colocar o Scarpa mais para o lado esquerdo e alguém pelo lado direito para trabalhar melhor essa criação, essa armação. E aí vem mais, já que eu estava falando de opinião impopular, todo mundo sai do estádio pensando em mil possibilidades. Pô, não dá para repetir a escalação que começou o jogo de hoje, no jogo da volta na Arena MRV. O que a gente vai fazer na Arena MRV?
E a minha opinião impopular é que a maioria da galera queria o Allan Kardec para continuar o mesmo esquema, algo que eu ouvi muito das pessoas. Nós acostumamos com o esquema do Kardec lá na frente, de ter um homem de referência. Eu deixaria o Paulinho como homem de referência lá e deixaria o Alisson pelo lado direito para ser esse cara rompedor de linha, que força cartão amarelo no adversário, que tem drible, que vai liberar o Scarpa para não ser um Atlético manco pelo lado esquerdo. E o Zarate, Fael, alguns amigos até falavam, pô, hoje tinha que ter começado com o Zarate, mas de jeito nenhum, galera. Um cara que não joga desde agosto, que você não faz ideia de como tá, ele não pode. Se tem algo que eu absorvi muito trabalhando com essa boleirada que eu já trabalhei durante a vida, Ronaldo Luiz, bicampeão da Libertadores, o Biotri, acho que é tri, 2 com São Paulo e 1 com o Vasco, bicampeão mundial, Jair Bala, Dada Maravilha, Éder Aleixo, Paulo Roberto Prestes, Luizinho, trabalhei com muita gente boa e conversando sempre com a boleirada, eles falam, quando você tá há muito tempo, cara, é uma questão de tempo de bola que você não tem, de confiança, de ritmo. Você tá a sua engrenagem não tá girando do mesmo jeito dos seus companheiros. E quando você ainda tá frio, que você entra no jogo, até a coxa inchar, até você esquentar no jogo, ferrou, meu irmão. Então, o Zarate ele precisava de uma minutagem maior antes para ser cogitado no jogo de hoje. Pelo susto que a gente tomou com ele hoje, não me faz ter coragem de escalá-lo contra o Flamengo de cara. Talvez, eu acho que hoje, talvez por ter feito uma tarde feliz também, eu colocaria o Alisson pela direita e o Scarpinha pelo lado esquerdo, ali pro Atlético não ficar manco como ficou. Já que eu citei o Paulinho agora há pouco, qual que é a fórmula pra gente bater o Flamengo na Arena MRV? É ganhar, eu sei, tá com cara de pênaltis isso. É ganhar, mas vamos pegar o jogo do Fluminense como referência. Você desperdiça um pênalti no começo, você desperdiça gols dentro da pequena área, como fez o Paulinho. O Atlético passou, mas o Atlético tinha uma fórmula de eliminação nas mãos. A vida pode sorrir novamente para o Atlético, com pênalti contra o Flamengo, com chances dentro da pequena área. O Atlético não pode dar chance para o azar dessa vez. O Atlético não pode arriscar, cara. O Atlético terá que fazer uma partida perfeita e digo mais, das melhores que nós tivemos nos últimos 10 anos. Para ser campeão, o Atlético vai ter que fazer uma partida das melhores que ele fez nos últimos anos, porque não é uma equipe desqualificada do outro lado, tem boas peças, é um time que tem em 2 temporadas 2,5 bilhões de reais para investir, eles conseguem perder Pedro de la Cruz, Pulgar, Cebolinha, Araújo, Bruno Henrique suspenso, mandaram um time muito forte para o campo, conseguir fazer substituições, como eu chamo de Alcatraz ou Alcaraz, conseguir fazer boas substituições. Então é um time que, por mais que seja desorganizado o extracampo, o Flamengo e sempre foi, com breves pausas de organização ali no Bandeira, você tem que, pelas peças individuais, fazer uma partida perfeita na Arena MRV. Focado como foi contra o Fluminense, vai ter que dar o combate muito no campo do adversário, mudando a característica do que foi alguns dos últimos jogos, como por exemplo o River Plate lá na Argentina, em que você pôde respirar, como o fim do jogo contra o River Plate também na Arena MRV, nas outras partidas em que você conseguiu administrar o ritmo do jogo, lá você vai ter que marcar mais em cima, vai ter que se expor, isso é muito perigoso para jogador de drible, velocidade e decisivos como tem o Flamengo. É isso, turma. Queria gravar um pós-jogo hoje, porque senão eu teria que gravar só talvez depois do Alterosa Esporte amanhã. Depois a gente conversa com calma lá no nosso estúdio, lá em Belo Horizonte, beleza? Beijo, deixa a missão. Não deixa a peteca cair. 2 amigos meus falaram, eu não confio, tem ingresso, me vende que eu compro. Comprei o da minha esposa, eu tô sem, tô tentando pela MCE para trabalhar na área da imprensa, mas pago o que for para cambista e tal, mas não vou ficar de fora do jogo. Eu sei que eu não vou porque eu nunca consegui, nunca fiquei de fora. Mas vou pro jogo. Mas não tá confiante? Vende seu ingresso para alguém que tá, cara. É o nosso papel fazer daquele estádio que foi contra o Fluminense. Insano. E quando o Hulk errou o pênalti, a gente continuou insano. E quando o Paulinho perdeu o gol dentro da pequena área, a gente continuou insano. E deixa para acertar as contas depois do apito final. É assim que tem que ser. Beleza, turma? Eu vou fixar o comentário aqui com o link da KTO para você se divertir.
Tem aí Campeonato Brasileiro durante a semana, tem mais competições continentais, tem futebol europeu, e quando você fizer o seu cadastro, dá aquela moral pro Camisa 12 lá e utilize o cupom Camisa 12. Beijo no coração de todos vocês, até o próximo pós-jogo, tchau!